O Brasil ele se destaca no mundo com um dos maiores programas de transplantes. O SUS é responsável por 95% dessas cirurgias. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o Dr. Edivaldo Costa Neto, ele é médico nefrologista. Doutor, quais medidas específicas podem ser tomadas para aumentar a conscientização sobre a importância da doação de órgãos e tecidos e incentivar mais pessoas a se tornarem doadoras? É importante, Setembro Verde é o mês de conscientização da doação de órgãos e hoje o dia D é o dia nacional dessa conscientização. Então, um dos episódios que faz com que essa conscientização aconteça é a mobilização nacional em relação ao Setembro Verde. Então, são vários os órgãos que podem ser transplantados através de uma doação. Como você falou, o Brasil ele realiza 95% desses transplantes pelo Sistema Único de Saúde, é o maior programa de transplante do mundo pelo Sistema Único, ou seja, cofinanciado ou financiado pelo governo. Porém, a gente tem alguns números que não estão tão agradáveis, porque nós tivemos a pandemia e na pandemia não houveram os transplantes adequadamente por causa do Covid e desde 1998, o ano de 2023 passou uma taxa de recusa e de doação em fila de lista de espera muito grande. Então, esse ano de 2023, graças a Deus, o semestre passado, a gente acelerou muito o transplante, comparando com 2022, mas a gente precisa quebrar esse tabu em relação à doação de órgãos. Então, é importante a gente ressaltar que a doação ela pode ser em vida, eu posso doar um órgão em vida, ou seja, eu posso doar um rim, eu posso doar um pedaço do meu fígado, mas existe também a doação, que é a grande maioria que acontece, a doador falecido, que quando a pessoa está com diagnóstico de morte encefálica, essa doação ela pode acontecer. É essencial que a população entenda o que é morte encefálica, que é totalmente diferente de coma. Coma você pode recuperar, ou até mesmo de vida vegetativa, que você está lá numa cadeira, não conhece ninguém, mas está se mexendo. Então, a morte encefálica é irreversível. O coração só vai parar em alguns dias. O coração só está sendo mantido, só está batendo, porque está respirando por um aparelho, drogas para manter a pressão arterial. E o Brasil, ele tem certamente o mais rígido protocolo de morte cerebral do mundo. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 60 mil pacientes nas filas de espera, por um fígado, por um coração, por um rim. Como é o tratamento das pessoas que fazem diálise aqui nesta clínica? Há um percentual dessas pessoas, desses pacientes, que estão na fila do transplante de rins? Para fazer hemodiálise, você precisa ter o diagnóstico de doença renal crônica. Então, o que é doença renal crônica? É quando os nossos rins eles param de funcionar e precisa de uma terapia renal substitutiva. Essa terapia ela pode ser hemodiálise, que filtra o sangue, ela pode ser diálise peritoneal, que é feita em casa, ou ela pode ser através do transplante renal. Então, essas três formas substituem os rins que pararam de funcionar. Uma vez que esse paciente está em hemodiálise ou em diálise peritoneal, ele tendo condições clínicas para realizar uma cirurgia de grande porte, como o transplante renal, ele é encaminhado para o serviço de transplante, seja em Feira de Santana ou seja em Salvador. Lá ele é avaliado, ele entra numa lista, né, que a gente chama de inscrição e lista de transplantes, e depois que ele entra na lista, ele fica esperando o seu órgão. No Brasil, tanto faz você ter R$1 como R$1 bilhão. No transplante, nos outros não. Todos são iguais. A fila estadual, por órgão, independe se você tem plano de saúde, se é privado ou SUS. Bom, mas eu que tenho um privado, quero fazer o transplante no hospital privado. Você pode fazer, se inscreve na fila do hospital privado. Mas você vai concorrer com o SUS. Aí vai ter cada critério. O primeiro vai ser transplantado. O próprio paciente que está na fila, ele acompanha a sua posição na lista de espera do transplante. Tá? Então, é transparente, é auditável, é acompanhada pela família, pelos pacientes, pelas associações de transplantados. Concluindo, é impossível no Brasil furar a fila de transplantes. Doutor, qual é o plano estratégico para melhorar o financiamento no contexto da formação de profissionais especializados e na promoção da pesquisa científica sobre esse tema?
Então, essa formação de pessoas é essencial. Como é que você forma pessoas? O Brasil, pelo número de transplantes, ele pode formar esses profissionais. Devia ter, por exemplo, bolsas, o Estado está precisando que para esse serviço crescer, que um cirurgião, um anestesista vai passar um mês num grande serviço de referência. Então, isso não existe no país, de forma oficial, nem público e também não privado. Então, era importante realmente essa formação de recursos. E esses serviços grandes podem treinar pacientes. Hoje não há mais necessidade de você ir para o exterior para aprender a fazer transplantes. Mas, claro, são os centros que podem fazer transplantes são aqueles centros grandes e principalmente os centros universitários, que já têm toda uma história na formação de recursos humanos. Apesar desta dificuldade, o que explica, né, qual é a razão pela qual o sistema brasileiro de transplante é considerado completo e serve como modelo para outros países? Eu acho que é um programa maduro que vem tanto da competência, não é, da agora do Sistema Nacional de Transplantes, da Central Geral do Sistema Nacional de Transplantes, que é ligada ao Ministério da Saúde, como também das centrais estaduais de transplantes e dos profissionais, né? Ninguém faz nada sem recursos humanos. Não é só médico, não é só cirurgião, não é só. Os multiprofissionais são médicos, que são cirurgiões, anestesistas, nefrologistas, clínicos, cardiologistas, enfermeiros, psicólogos, assistente social, fisioterapeuta. Então, na verdade, todo grande serviço de transplante tem uma equipe multidisciplinar que é envolvida com a causa dos transplantes. Diuturnamente, as equipes ficam de sobreaviso 365 dias ao ano. A maioria dos transplantes, principalmente fígado, coração, são realizados durante a noite, final de semana. Então, é um envolvimento que eu diria que fez uma corrente no país, associado à transparência, à justiça social. Isso tudo fez com que o transplante do país fosse respeitado e admirado, não somente no nosso país, mas também no exterior. O SUS salva vidas. E graças a Deus existe o SUS, e é através do Sistema Único de Saúde que a gente tem o maior programa de transplante do mundo. Obrigado, doutor. É isso, ser doador de órgãos é dar uma nova chance de vida a outra pessoa. Converse com sua família, publique nas redes sociais, seja doador de órgãos.